Eu acabei assistindo o filme que está estreando hoje, Sob Pressão, direção do Andrusha Waddington. E aí eu entendi, parece que ele estava assim, ele faz um diretor, né? Um diretor médico, o doutor Samuel, e o Júlio faz o doutor Evandro. E eles fazem, vivem uma situação que é enfrentada por muitos médicos no Brasil, né? Um hospital público sem recursos e que não para de chegar gente machucada e muitas vezes com ferimentos de guerra, que é o caso. E aí surge o primeiro dilema desses médicos, que é como é que eles decidem quem eles vão atender? Era uma realidade que você já imaginava, conhecia, ou você... Não, era muito distante, assim, Fátima. Eu sempre tive um pouco de repulsa, assim, com essa coisa de hospitais e tal. Eu, graças a Deus, sou um cara que tem uma saúde boa, acho que é genética, assim, então nunca dependi de plano de saúde, de hospital público, graças a Deus. Mas me interessava entender um pouco dessa história. E esse filme foi isso. Algumas pessoas até olham, assistem o filme e acham que tem um pouco de exagero, mas na realidade é muito pior a situação da saúde no Brasil, né, do que o filme retrata. Ali, porque no hospital não tem nada, né? Na verdade, só tem os médicos, o conhecimento e a vontade, mas falta todo o resto. Né? Exatamente. Do mais básico ao mais... São heróis, assim, né? A gente tem verdadeiros heróis nos nossos hospitais, né? E tem muita gente que ainda tem dúvida em relação ao talento e à capacidade de quem trabalha nesses hospitais, né? Então, o filme acaba retratando um pouco isso, como a cada dia você está se provando e provando para o outro que você é capaz. Com base nisso tudo, a gente separou uma cena do filme que mostra exatamente o dilema que a gente vai conversar, sobre o qual a gente vai conversar aqui. Se chega um traficante e um policial a um hospital, quem a equipe médica deve atender? E se esse traficante está numa situação muito pior do que o policial? Vamos ver primeiro a cena, olha só. Ô Paulo, vamos cair dentro, vai, cara. O traficante? Qual é a nossa opção? Policial. Não, o policial não é a opção. O policial tá com uma bala na cabeça, Evandro. Ele tá estável. Então a gente vai operar o traficante. Não. A gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente, isso sim. Exatamente essa a questão. Vou convidar todos vocês para virem para cá, para o nosso telão. E a gente vai convidar também algumas pessoas para participarem. A Michele e a Dalila, que venham para cá também. Vou pegar aqui o microfone para ajudá-las. E aí eu vou pedir para vocês se posicionarem. Não mais como o doutor Evandro, nem como o doutor Samuel, mas que a gente se encaixe aqui em algum lugar. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Vocês podem se deslocar. Vamos lá? O policial está do lado de lá, o traficante do lado de cá. O traficante, como mostra ali na cena do filme, é o que está na situação mais grave. Eu tinha pensado nisso também, mas eu vou ficar do meio aqui. Eu vou chamar mais uma pessoa, então, para explicar pra gente como é que essa dinâmica vai funcionar. A Miriam tá se deslocando, ela ainda quer ficar no meio do meio. Eu tô com uma dúvida aqui. O traficante está numa situação pior do que a do policial. Justamente. De morte. O policial está estável. O policial estável e a cena que apresenta, o traficante está praticamente morrendo. Tá praticamente morrendo. Isso. E aí eu vou chamar então para cá o doutor Fernando Vasconcelos, médico neurocirurgião. Você tá no meio. Ele dá plantão 3 vezes no Hospital Miguel Couto, Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Chega para cá, doutor. Não devem ter sido poucas as vezes que o senhor se viu em situações difíceis, em dilemas de quem atender primeiro num hospital público, né? Não foram poucas vezes. No dia a dia da emergência, a gente se depara com muitas situações desse tipo. E situações incríveis, quer dizer, tanto aqui no Rio de Janeiro, em grandes cidades, a gente acaba tendo ferimentos por conta das armas muito, muito letais, que são ferimentos de guerra, como a gente tem acidentes, por exemplo, de trabalho. Dá uma olhada nessa imagem. O doutor Fernando atendeu esse paciente, um operário que teve um vergalhão atravessou o crânio dele, né? Exatamente. A gente falou desse caso aqui. Foi em 2012. 2012. E o senhor estava lá nesse plantão. Isso. Ou seja, não é uma situação fácil, uma cirurgia. Se fosse o traficante, atenderia do mesmo jeito. Era um operário. Como todas as pessoas. Fátima, tem uma coisa que eu reparei quando a gente fez laboratório, que os médicos eles não perguntavam o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Então, eu acho que isso faz parte da ética, não sei, né, doutor? Mas por isso que eu fiquei aqui, porque quando chega alguém no hospital, não interessa se é policial, traficante, é um ser humano que está ali. Então, eu acho que tem a ver com a ética, assim, essa decisão, né? Tem essa questão do juramento lá da profissão? Como é que funciona? Isso, né? A gente não tem essa... Pedi só para você botar mais um pouquinho. A gente não cabe a gente julgar ninguém, né? A gente tem que atender todas as pessoas e fazer a nossa... O que a gente se propôs a fazer é salvar as vidas, né?
e independente de classe social, idade, né, fazer todo possível por todas as pessoas. Sem distinguir, né? Não ficar distinguindo ninguém. Agora, queria entender o nosso... Tem 3 aí no meio? Também tem o Stepan, Márcio Márcio e Miriam. Me digam aí, como é que funciona o meio? Qual seria? É a necessidade para todos, né? O traficante, por precisar do país que traga ele para a sociedade, do policial por servir, e a gente que fica ali no meio dessa confusão, sem saber o que fazer. Então eu tô aqui no meio, representando os dois. Eu fiquei aqui, mas não estou no meio, não. Eu fiquei porque eu tô, quem está mais machucado, quem precisa ser atendido primeiro. Você está do lado do traficante, então? Eu fiquei aqui, mas se fosse o policial, eu ficaria lá. Porque o óbvio, todo mundo espera, deixa o traficante morrer, deixa o policial. Mas eu acho que não é por esse caminho, né? São 2 vidas e essa chamada escolha de Sofia é muito ruim. Teve uma senhora aqui, no Rio de Janeiro, que com 4 netos, 3 netos correram quando estava tendo uma matança na favela, e o último não conseguiu entrar, e ela ficou com os 3 e não abriu a porta para o outro neto. E aí entrevistaram ela falou assim, eu tive que optar, ou eu perdia um neto, ou eu perdi os 4. É uma decisão... Nossa, isso é um absurdo que a gente tenha que fazer essa escolha. Como a Miriam falou, a gente hoje mesmo, com tanto noticiário, né, falando de desvio de dinheiro público, né, de pessoas, ex-governadores sendo presos por corrupção, tanta coisa acontecendo, e a gente ainda tendo que ficar diante de situações como essa por falta de dinheiro, por falta de ter escolha, por falta de policiamento, né? E a gente que mora na favela, a gente sabe da dificuldade exatamente o que é isso na pele, porque não é uma coisa que a gente está vendo. Essa semana teve um amigo meu que faleceu. Entraram no salão dele, um anjo, mataram ele com 9 tiros de metralhadora. Eu vi esse caso, chocou. Isso é uma coisa que está assim, o gueto todo, Salvador inteiro, o Brasil inteiro está querendo saber o porquê que os governantes não tomam atitude com essa situação e pegam ônibus, e a mãe da gente que cai no meio que vai para o trabalho, é realmente uma situação complicadíssima. Aqui a Michelle, eu chamei a Michelle para cá, porque ela tem uma história, né, Michelle? Você trabalhava numa clínica, na recepção da clínica. Isso, trabalhava numa clínica faz 5 anos. E a gente trabalhava à noite, não era emergência, era uma clínica particular. Porém, a gente estava dormindo, descansando, tinha um paciente que o médico estava fazendo a observação. E a gente acordou num susto com um barulho de pessoas batendo na porta. E quando a gente foi olhar, eu e uma enfermeira, eram vários traficantes com armas pesadas e tinha um traficante baleado na cabeça. E eles obrigaram o médico a atender. Então, o médico desceu, foi obrigado a atender. E a gente, com medo, a gente se escondeu. E, não sei, felizmente, o bandido faleceu lá. Ou seja, não é exagero, essas coisas acontecem mesmo, né? Então aí, né? Oi, Miriam. Fátima, eu não fiquei no meio, um pouco parecido com o Stepan. Mas eu mostrei o meu dilema, que eu acho que eu teria como... Eu fiz faculdade, entrei na faculdade de medicina e não quis ser médica. Porque eu acho que eu não teria a racionalidade, objetividade de decidir tão objetivamente nesses momentos. Eu acho que esses dilemas de vida e morte você tem que ter muita racionalidade e muita objetividade. Eu acho que eu não conseguiria. Então, eu quis mostrar que eu teria muitos dilemas e, por isso, eu não seria uma boa médica. Ainda bem que eu não sou, né? Na hora é muito mais objetiva a coisa. E o que acontece? Você segue protocolos mundialmente conhecidos e aceitos, né? Para você fazer uma estratificação de risco do paciente. E dali você vai decidir quem é o paciente que está precisando sofrer uma intervenção mais rapidamente, quem é que está mais estável, qual paciente tem uma viabilidade, qual paciente não tem uma viabilidade. Independente disso, né, você vai manejando os pacientes, né, conforme a... Mas numa correria, estou aqui no lado do policial pelo seguinte, estou imaginando a cena, numa correria no hospital público com um ambiente de guerra, né, com trânsito violento, violência urbana também. Aí chega um policial e um traficante. Eu vou direto para o homem da farda para... Ou você tem que perguntar antes, qual está pior? É uma equipe multidisciplinar. Ou não dá tempo de fazer isso, entendeu? É uma equipe multidisciplinar. A enfermagem, a equipe da emergência funciona como um todo. Então, a equipe vai em todos os pacientes e já vai fazendo uma classificação de risco, vendo quais são as prioridades de cada paciente, para aí tentar dar o melhor suporte possível para cada um. Dali, conforme a gente vai fazendo os exames, a análise clínica do paciente, de imagem, a gente vai decidindo qual vai ser o caminho que cada um vai seguindo no hospital. E eu acho que aí... Oi, Thaís, você ficou do lado de cá também, né? Eu sou profissional de saúde também, né? Eu sou nutricionista, né? Mesmo não vivendo essa realidade de emergência, eu
trabalhei em hospital e eu vi algumas coisas. Então, assim, não tem como eu não optar por quem está precisando mais. E eu acho que envolve também uma questão de fé, assim, eu acho que não é a gente que decide quem tem que viver. Às vezes você vai atender um primeiro e não necessariamente vai salvar, então acho que tem uma força maior que decide. É um julgamento não é nosso. Não, e na verdade, nosso. senão o médico acaba também, além da função de tratar, ele acaba com uma função que é quase de juiz, né? Exatamente. Daquele ser humano que tá ali, né? Porque a gente pode acrescentar dados aqui, por exemplo. Eu poderia, depois, se a gente fosse saber a história, dizer que esse traficante, na verdade, estava com 15 anos, embora ele fosse muito grande, que fosse a primeira ação dele, que ele tinha sido cooptado pelo tráfico e que ele era de uma família super honesta, que a mãe dele trabalhava pra caramba, estava desesperada querendo... Exatamente, ele pode ser vítima também, né, da sociedade. Ele pode ser vítima. O policial é também uma vítima, obviamente, está exercendo o seu trabalho. Foi como eu falei, os dois estão ali vivendo juntos, na mesma sociedade, na mesma comunidade, volta para casa, mesmo ônibus. É uma situação, acho importantíssimo. Eu me coloquei aqui como médico. Exato, na função de médico. Na função de médico. Eu acho que é um juramento que o médico faz e que eu estava muito atento a isso nos laboratórios, assim, porque eles realmente não perguntam o que aconteceu. Você estava correndo, você estava fazendo, você foi pular. Não, é aquela situação ali. Não tem interrogatório ali. Porque realmente tem um risco maior. E eu acho... Uma delegacia, um hospital. Só uma pergunta para o doutor aí também. Acho que o envolvimento fica melhor não ter esse envolvimento emocional, de começar a ter uma carga emocional de toda a história daquela pessoa, né? Tem que ser olhado como alguém que precisa ser tratado. Também, você tem que ser o médico. Objetivo, médico. A gente tem uma história verídica também de uma médica que estava no ônibus, e aí com um policial também no ônibus, o assaltante veio, roubou a carteira dela, o policial reagiu, ele foi baleado, a primeira pessoa que chegou para socorrer foi a médica que foi assaltada. Então, ela imediatamente, a doutora, eu tenho até o nome dela, a doutora Simone de Souza, ela não teve dúvida, né? Ele tinha acabado, ela podia estar emocionalmente abalada, podia estar com raiva dele, né? Mas aconteceu imediatamente a parte para a ação, né? Na guerra, a gente vê em filmes, o médico socorrendo, depois do tiroteio, o alemão e o médico que estava sendo baleado pelos outros vai salvar também o inimigo, que é uma obrigação de salvar vidas, né? O médico ele tem esse viés humanístico, né? Acho que é um pouco próprio, né, da categoria. A gente tem isso. Eu sou a favor de certos privilégios, por exemplo. Se de repente chegar alguém lá no Miguel Couto, você dá uma olhada, se for ator, tudo mesmo. Pega primeiro, por favor. Eu também. O Stepan. Oh, meu Deus do céu. Olha, que situação. Um detalhe curioso. Acabou com o dilema todo, Stepan. Nesse filme nosso aqui, nós temos a invasão. Só para ter uma ideia, a invasão dos traficantes invadindo o hospital. Quando a gente filmou, sempre você fica na dúvida, será que a gente está exagerando? Será que não está? Né? Porque a ficção... Antes um mês depois... Houve uma invasão para pegar aquele Fat Family, que era um bandido no coisa, e a gente viu as cenas da realidade e falou, pô, o nosso tá devagar. Você lembra, tá até leve, né? A gente filmando, a gente escutou tiroteio na favela do lado, todo. A gente teve que se abaixar durante... É a realidade, infelizmente, está ali. Infelizmente, a nossa realidade é muito pior. Então, Sob Pressão está estreando hoje, eu já pude ver. Vale a pena realmente, porque é um filme que mostra o que a gente é, o país que a gente vive. Eu queria fazer só acrescentar um detalhe do Sob Pressão. Ele mostra, tudo a gente vê sempre a vítima, a pessoa que precisa do hospital e não consegue, que é o povo. Dessa vez mostra também o dilema que é do profissional. E isso se repete com os profissionais de ensino, que querem ensinar e não conseguem, e com os profissionais da segurança pública, os policiais, que querem fazer o trabalho e muitas vezes não têm condição. Então, acho que esse filme é muito, muito marcante, muito bonito. É um filmaço.